E ainda sobre o conflito no Oriente Médio, nós entrevistamos agora o general do Exército Brasileiro, Luiz Eduardo Ramos. Olá, Luiz, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um privilégio, uma honra estar concedendo essa conversa com vocês sobre a situação lá em Israel. Luiz, quero começar te perguntando qual é a sua avaliação sobre a gravidade desse ataque que ocorreu hoje do Irã a Israel, até se a gente comparar àquele que aconteceu meses antes, que não eram mísseis balísticos, eram mísseis de cruzeiros, e onde também o Irã avisou que iria atacar. Dessa vez foi tudo diferente, né? Eu tenho uma experiência, como eu tenho dito, eu fui adido militar de defesa e do Exército em Tel Aviv, em junho de 2005 a junho de 2007. E em julho de 2006 teve o conflito com o Hezbollah. Dos adidos militares, tirando eu que estava nessa situação, só o atual está vivendo isso aí. Então, essa é a minha experiência que eu tive lá. O que eu posso dizer, né? Está claro, a imprensa está noticiando que Israel está tomando algumas atitudes, só que agora, no termo de geopolítica, houve um ataque direto de um país, que é o Irã, a um outro país, Israel. Eu vou dar um exemplo. Seríamos nós aqui no Brasil, um país aqui da América do Sul, Argentina, ou Chile, bombardear o Brasil. Isso é um ato de guerra, né? Eu não sei, sinceramente, na minha opinião, a situação vai escalar um pouquinho, pelo que eu conheço também da cultura de Israel. General, uma boa noite da minha parte também. O que eu queria entender, e que você, com a sua experiência, pudesse nos explicar, como você bem mencionou e a gente falou, houve esse ataque do Irã. Israel, ao mesmo tempo, ela faz uma ofensiva no Líbano, atacando os militares, os terroristas do Hezbollah. Como é que isso pode atrapalhar o exército de Israel nessa tomada de decisões em ter um ataque eminente por terra lá no Líbano e lidar com essa nova ofensiva do Irã, possíveis novas ofensivas do Irã? Isso pode atrapalhar os objetivos no Líbano? Olha, o que eu posso dizer, Gustavo, da minha experiência, eu vivi 2 anos lá, né? As pessoas não podem tentar entender, né? Israel é um povo que, desde o seu nascimento, lá tem o Museu de Yad Vashem, eles têm a cultura de mostrar o que eles passaram no Holocausto. E eles literalmente pregam isso aí o tempo todo, que eles quase foram exterminados. Por que eu estou dizendo isso? Então, eles têm sempre na cabeça que qualquer ataque a eles é uma questão de sobrevivência. Então, você me perguntou qual é a situação. Eu classificaria de grave, né? Porque por causa de um ataque direto, como eu disse antes. O exército israelense tem muita capacidade, apesar da surpresa no 7 de outubro do ano passado, e eles estão aí dando prova que vão por tudo ou nada. O primeiro-ministro já deu essa declaração, né? Que quem ataca Israel será atacado. Infelizmente, para todos nós, para as pessoas que moram lá, é muito ruim. Recentemente, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, falou que o Irã estava muito perto ali de se produzir a sua primeira bomba atômica. Muito se fala sobre esse programa nuclear iraniano. Dá para a gente prever se Estados Unidos, junto com Israel, podem contra-atacar agora, focando nessas estruturas no Irã? Olha, eu sinceramente não acredito, não está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. A humanidade toda sabe que o artefato nuclear é uma caixa de Pandora. Eu não acredito que chegue a esse ponto, sinceramente, mesmo com o apoio americano, mesmo o Irã, que vai recrudescer a situação, vai, né? Isso aí, infelizmente, é a coisa óbvia. Agora temos que ver o que vai acontecer. Eu tenho dito, né, como eu falei, da minha experiência, gostaria de passar. Está se falando muito no resgate dos brasileiros. Em julho de 2006, já anunciaram aí, mas não precisa citar, foi um trabalho do Itamaraty com a Embaixada Brasileira em Tel Aviv. E eu fico, assim, surpreso, né, porque as pessoas não têm noção da complexidade. Renata, você retirar brasileiros de uma zona de guerra é diferente lá de Gaza. Por quê? Porque, como foi em 2006, vocês entenderem, as pessoas são colocadas em ônibus, tem que ter uma relação nominal, na época a gente fazia isso, tem que ter o número certo de ônibus, tem que ter um pano em cima, hoje é vermelho,
amanhã é azul, para a Força Aérea Israelense identificar. Essa relação nominal aconteceu em 2006. Israel descobriu que tinha pessoas eminentes do Hezbollah tentando vir para o Brasil. Então, existem variantes enormes nesse resgate que o Brasil, em 2006, e com certeza, pela capacidade lá do pessoal da embaixada, aí eu incluo, não conheço, mas eu incluo o adido militar. E hoje nós temos o adido militar no Líbano, que em 2006 nós não tínhamos, e era para ir para Damasco. Então, mas de qualquer forma, o deslocamento é terrestre. Envolve inúmeras variantes. É muito difícil. E eu, infelizmente, coloco que, diferente de 2006, a relação Brasil-Israel nos dias atuais não está tão, vamos dizer assim, fraterna. Então, tudo isso dificultará, com certeza, o resgate. Diferente de Gaza. Gaza, apesar de estar lá o conflito e tal, o Vale do Bekaa, o sul do Líbano, é totalmente dominado pelo Hezbollah. E o Hezbollah, as pessoas não têm noção, é um exército. Literalmente é um exército. Usa uniforme, tem artilharia, tem tudo. Então, eu vejo com muita preocupação que as pessoas falam, não, o avião brasileiro, e realmente a atitude tem que ser essa. Mas não é uma operação simples, não. Eu vivi isso aí 45 dias dentro da embaixada em Tel Aviv, eu e meu saudoso auxiliar, Zenildo Budestro, diariamente informando o celular do motorista, coordenada geográfica, itinerário, horário, onde ia passar em cada cidade. Qualquer falha nossa, porque isso tudo a gente fazia em coordenação com a Força Aérea Israelense. E eles é preto, preto, branco, branco. Falava com ele, coronel, se algum dado que o senhor está passando não for correto, o ônibus será bombardeado. Então, você imagina o nível de tensão que eu vivi esses cerca de 40 e poucos dias. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Graças ao trabalho do Itamaraty, da Embaixada Brasileira na época e do governo brasileiro. General, você tocou nesse assunto importantíssimo, que é justamente a retomada de brasileiros, trazer para o Brasil, principalmente no Líbano. O que aconteceu hoje, ou seja, o ataque do Irã com mais de 180 mísseis em Israel, ele dificulta a diplomacia para conseguir abrir o caminho para essas pessoas, como você bem mencionou. Tem que ter o ônibus, tem que ter o nome de quem é, tem que ter a coordenada correta. É preciso um trabalho de diplomacia entre todos os envolvidos, e o que aconteceu hoje pode dificultar a retirada desses brasileiros? Olha, eu sou da área militar, apesar de ter sido adido, apesar de ter trabalhado em outras situações, eu acredito que a relação atualmente diplomática ela tem que ser colocada. O Itamaraty é muito competente nisso. Mas, com certeza, esse quadro está muito complicado. Diferente lá de 2006, também tinha bombardeio. São 200 mísseis, né? E aí, a Força Aérea Israelense, ela com certeza já está, ou já tomou alguma atitude. Quer dizer, essa região aí que, entre aspas, vão resgatar os brasileiros, é uma região volátil, né? Hoje está assim, amanhã está caindo granada, está caindo bomba. Então, de novo, eu vejo esse resgate, né, com muito cuidado, detalhamento, a meticulosidade que vai ter que ser adotada para não ocorrer um fato desagradável. Um ônibus nosso com brasileiros ser atingido. Que, na realidade, também é um detalhe, né? Eu fui adido lá e muitas vezes eu achava que eu chegava em algum local, lá na Cisjordânia, Ramala, né, que é a capital da Cisjordânia, eu ia lá na representação, que nós temos uma representação do lado da Cisjordânia, e tinham mulheres todas de preto, vestidas, né? E aí eu falava assim, a mulher que me cumprimentava, elas eram brasileiras. Nós temos muitas brasileiras que casam com libaneses, com árabes, e vão morar lá. Então, tinha muita gente também que tem o passaporte brasileiro, só uma curiosidade aí para o nosso telespectador, e nem português fala, mas são brasileiros, eles têm o passaporte. Mas, olha, eu tenho vivido aqui, eu converso muito com alguns amigos, que como eu tenho essa experiência que eu vivi em 2006, depois não teve mais, atualmente, com o adido que deve estar lá, eu vejo com muita preocupação, né, o que pode acontecer, que não é fácil, não vai ser fácil esse resgate. Se o aeroporto de Beirute continuar aberto, que eu acredito que vai fechar a qualquer momento, fica mais que tiver que ir para Damasco, vai ser o que eu falei, itinerário, tudo brifado, tudo coordenado, combinado, para não dar um problema. Você falou agora há pouco, as pessoas não têm noção como que é o Hezbollah.
A gente sabe que é um grupo político que fica lá no sul do Líbano, paramilitar, ou seja, tem um braço armado. Mas o quanto de apoio esse grupo extremista tem dentro do país onde ele está, dentro do Líbano? A gente sabe que ele é financiado também pelo Irã, que manda milhões e milhões de dólares para reforçar a defesa do grupo todos os anos. E no meio disso tudo, qual é a estrutura do Exército Nacional Libanês, se a gente comparar com o Hezbollah? Olha, eu era dito, né? Nós fomos convidados pelo Exército Israelense de ir na fronteira norte para chegar lá e ver alguma coisa. Eu tomei um susto, no bom sentido. Eu vi soldados uniformizados do outro lado, que é o Hezbollah, né? As pessoas, como eu disse, não entendem o seguinte: o Hezbollah, o sul do Líbano, do rio Litani para baixo, não tem governo libanês. A grande realidade é essa. Quem manda lá, literalmente, é o Hezbollah. Então, o Líbano ele é complicado. Ele tem um governo central em Beirute, muito assim, com receio do Hezbollah, que tem um poder muito grande, e todo o material que o Hezbollah tem, inclusive foguete, vem do Irã, todo mundo sabe disso. Perguntar aqui na criança aqui onde eu moro, ele vai dizer, é o Irã que manda. E tem muito armamento, muito míssil, eles têm, eu não sei exatamente agora como é que vai ser isso, porque quem atacou agora diretamente foi o próprio Irã, nem deu... Vamos dizer assim, nem determinou o Hezbollah, porque o Hezbollah faz o que o Irã manda. Mas eu queria destacar isso aí, do rio Litani para baixo, no Líbano, é como se fosse um outro país, é o Hezbollah que manda, e manda mesmo. General, ainda aproveitando a gente, citando aí o Líbano, essa região do Líbano e essa ofensiva de Israel, ao que tudo indica, parte para uma guerra bem definida sobre... acabar com o Hezbollah. Atingiu grandes nomes centrais do Hezbollah e tem seguido nessa jornada agora por terra. O senhor acredita que é possível chegar justamente a acabar com o Hezbollah, pelo menos o braço armado? Porque há a região política lá, os deputados que participam do governo de Líbano e tem o grupo armado. Ou pela sua experiência, como você bem mencionou, exércitos, fardados, é muito complicado isso? Não, eu sinceramente não vejo que haja possibilidade de exterminar ou de acabar com o Hezbollah, como está acontecendo com o Hamas. Agora, para o telespectador brasileiro entender a situação, né, e por que Israel está com essa violência, você imagina aqui no Brasil 65 mil pessoas que moram numa região do país, que é lá o norte de Israel, não podem mais morar lá. Eles não podem, a pessoa tem casa, tinha emprego, a escola dos filhos estão completas, eu tenho ainda contato com muitas pessoas em Israel, estão completamente vazias as cidades. Então, estão limitados a não morar lá, e isso para Israel é inadmissível, eles não vão, eles até, eu acredito que até demoraram muito para reagir. Então, o problema deles avançar, como foi em 2006, né, a questão de distância da artilharia, distância onde pode o míssil ser lançado, eles vão entrar no Líbano até essa distância não atingir mais o norte de Israel. A ideia deles, para mim, militarmente falando, não é nem acabar com o Hezbollah, é acabar com a capacidade terrestre da distância que o Hezbollah está no sul do Líbano, mesmo que ele queira lançar fogo de artilharia ou míssil, ele não vai conseguir. Israel vai ocupar essa área. Eu acredito que esse é o objetivo estratégico na área militar. Nós conversamos com o general do Exército Brasileiro, Luiz Eduardo Ramos. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais. Eu agradeço e torço para que, tendo em vista as mortes que estão ocorrendo, que haja uma solução da melhor forma possível. É o que eu desejo a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite, general. Obrigado.